Começa agora o Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Com apresentação Danilo Nunes. Salve, salve classe petroleira! Salve, salve Sindipetro! Está começando o Pod Petros, é o podcast da classe petroleira. Eu sou Danilo Nunes e estarei aqui com vocês apresentando esse podcast que tá, cheio de atrações. Tem coisa boa aqui, tem coisa boa chegando. E é o seguinte, lembrando que no dia 29 de setembro a gente comemorou o Dia Nacional do Petróleo. E sempre lembrando aquela frase, o petróleo é nosso. E no dia 3 de outubro de 1953 foi fundada a Petrobras. Ou seja, não existe Petrobras sem a classe petroleira. E é isso, viva o trabalhador, viva a trabalhadora, a classe petroleira de luta, de resistência. Eu sou Danilo Nunes e está começando o Pod Petros. Aumenta esse som e bora curtir! E para começar, nós vamos com a voz da mulher, a voz de luta, a voz de resistência, a voz da petroleira. E hoje a nossa convidada é Claudejane. Fala, petroleira! É a voz da petroleira, é a voz da mulher no Pod Petros. Chega mais, Claudejane! Olá, Danilo. Olá a todos que estão aqui ouvindo esse podcast. Muito feliz por estar aqui fazendo parte disso. E vou contar um pouquinho para vocês como é que foi minha trajetória dentro da Petrobras. Hoje eu estou aposentada, desde 2019. Entrei na Petrobras em 85, na RPBC, Refinaria Presidente Bernardo de Cubatão. Trabalhei no laboratório, entrei como técnica em Química. Em 2000, eu fui para o escritório, para a parte de assistência médica, trabalhei na nossa querida MS, em Alemoa, então já fiz uma mudança aí de unidade. Em 2006, fui para a Bacia de Santos, trabalhei na área de compartilhado, questão de eventos, transportes, várias situações. Depois fui trabalhar no setor de compras, também na UOBS, que na antiga UOBS, que foi no ano 2006. Depois disso, fui para o DRH, que é a parte de desenvolvimento de treinamentos, de recursos humanos. Fiquei até praticamente me aposentar, que foi em 2019, sendo que em 2014 eu fui para a unidade de tratamento de gás Monteiro Lobato, em Caraguatatuba. Essa é uma trajetória muito interessante, porque nessas mudanças que eu tive de unidade, eu pude perceber que é uma mudança de empresa praticamente. A Petrobras, apesar dela ser a única, apesar dela pregar toda essa questão de unicidade de todas as suas unidades, na realidade são muito diferentes. Uma coisa interessante também falar, e eu quero falar muito sobre essa questão da posição da mulher dentro da Petrobras, que mesmo que os salários sejam iguais, porque nós fizemos concurso, entramos através de concurso, estudamos, porém, as chances para se subir, as chances para ganhar uma promoção, elas são muito diferentes das dos homens. Eu lembro de algumas situações muito críticas e até interessantes, interessantes do ponto de vista de estudo, críticas do ponto de vista feminino. Ouvi uma vez, depois de uma avaliação onde a gente recebe os níveis, todo ano, onde eu não seria promovida para, no caso, técnico de administração 2, porque o meu colega de trabalho, que estava no setor antes de mim, ele era homem e era rimo de família e eu era casada. Então, subentendeu-se que pelo fato de eu ser casada, eu não precisava ganhar mais, ou eu não precisava da promoção. Não é nenhuma questão de merecimento, hoje eu entendo isso. Mas vocês concordam que, por exemplo, na época foi um choque para mim. Eu argumentei muito com o meu gerente na época, falei muito a respeito disso. Eu estava num projeto que eu não sei se hoje ainda tem na Petrobras, mas no ano de 2000
2011, eu estava num projeto chamado Potencial Gerente. Era um projeto que preparava os empregados para uma possível vaga de gerência. Então, as atribuições aumentavam, as reuniões eram feitas por esse empregado, no meu caso, dentro da minha gerência, e assim por diante, resolução de conflitos, sempre com o gerente apoiando, mas sempre esse empregado, que no caso eu, tomava a frente. E dentro dessa situação, eu estava nesse potencial gerente quando esse gerente veio me falar que eu não ganharia promoção para técnico 2 por conta disso. Minto, para técnico sênior. Eu já era técnica administrativa 2 e iria para técnico sênior. Não fui por conta disso, acabei indo por antiguidade. E na época foi uma conversa assim muito difícil. Eu ainda perguntei para ele, eu falei, essa situação está resolvida ou a gente está aqui comentando a respeito? Ele, não, já está resolvida, já é uma decisão, já passei à frente. Ok, me rebelei, claro, passei para ele todas as minhas atribuições e falei, olha, a partir de hoje você pode passar para esse rapaz todas as atribuições que eu faço aqui. E foi uma rebeldia dentro do que eu podia fazer no momento. Fora várias outras situações que são muito veladas. Dentro da Petrobras, nós não temos casos chocantes, onde acontece e a mulher já vai direto no ponto, porque é muito devagar, é muito diariamente. É bem interessante, que parece a síndrome do sapo que morre na água quente, sabe? Todo dia vai esquentando um pouquinho, todo dia vai esquentando um pouquinho, daqui a pouco o sapo morre. E é a sensação que eu tinha dentro da Petrobras. Todo dia acontecia alguma coisa, ou muita frequência, onde minava as forças mesmo, né? Claro que a gente tem que estar sempre em luta, a gente tem que estar sempre alerta, mas é muito interessante. Eu lembro um outro caso comigo, que eu levei ao sindicato e eu fiz questão que a pessoa fosse chamada, fosse acionado o código de ética, porque eu estava num processo de problema de saúde, uma questão de depressão. Depressão é algo que não é nenhuma novidade, né, para ninguém hoje, mas eu sofro já com essa questão de depressão há muitos anos. E posso arriscar que a questão da empresa favoreceu muito para isso. Enfim, fui num atendimento na própria assistência médica, onde, quando fazia-se a perícia, o médico da Petrobras te avaliava, fazia uma análise com você, fazia várias perguntas. E dentro dessa entrevista, vamos falar assim, a pessoa, o médico, no caso, o médico do trabalho, acabou ficando sozinho comigo na sala. Eu estranhei, porque nós sempre somos acompanhados de uma assistente social, né? Eles fazem entrevista em 2, porém o meu estado emocional estava muito sério, estava realmente muito grave, e eu percebi, mas não entendi. Enfim, o que eu ouvi dentro daquele consultório foi algo assustador, como: tem certeza mesmo que você está doente? É isso mesmo? Será que você só não quer ficar em casa? Foi extremamente antiético, no sentido de me mostrar que um gerente que trabalhava comigo na época também sofria de várias questões depressivas, mas ele continuava trabalhando. E eu ainda argumentei, expliquei, eu falei, olha, as visões de saúde da mulher e do homem são muito diferentes, né? A mulher com depressão age de uma forma, o homem com depressão age de outra. Existe a bebida alcoólica, né? Que o homem acaba usufruindo para amortecer um pouco seus sentimentos, seus pensamentos. O próprio estilo patriarcal que a gente vive, o homem ele não pode demonstrar que ele está sofrendo. Então, falei algumas coisas assim, e essa pessoa virou para mim e falou assim, então você está me dizendo que seu chefe é alcoólatra? Eu falei, opa. Então, assim, a conversa foi num nível de eu ter que falar para essa pessoa assim, olha, não ponha palavras na minha boca. E quando eu saí dessa reunião, assim, me desmontei, primeira vez que eu chorei na frente de qualquer pessoa dentro da empresa. Isso foi no ano de 2012, e eu já saí de lá, me recompus. No outro dia eu procurei o sindicato e eu pedi, falei, olha, eu quero que seja aberta uma reunião de avaliação, eu quero que seja aberta alguma coisa para que esta pessoa seja advertida, para que isso não aconteça mais, nem comigo, né, nem com ninguém mais. Então,
tudo que acontece dentro da empresa é muito velado. Então, o machismo é muito velado sobre brincadeiras, coisas, palavras pequenas que vão te falando ali no dia a dia, você percebe que não é natural, porém, no tom da brincadeira, vai te deixando na dúvida até. É uma questão parece muito um relacionamento abusivo, sabe? Porque no relacionamento abusivo você fica em dúvida se o que você pensa é real. E quando algo é velado e acontece diariamente, você se põe nessa dúvida também, por mais esclarecida que você seja. E aí algo interessante que também aconteceu comigo foi um colega ainda na época do laboratório, onde ele só falava tocando, sabe? A questão de tocar nas pessoas, de tocar só nas mulheres. E eu lembro que eu falei muito para ele, olha, não chega perto de mim, não toca, sabe? Não faça isso, converse de longe. Porém, essa situação só acabou quando os meninos, os próprios companheiros, os próprios homens de onde eu trabalhava, foram falar com ele. Isso representa, e aí terminou, realmente não houve mais o assédio de toque. A questão é muito forte isso, eu estou trazendo aqui para que a gente possa refletir. Até que ponto os homens, não digo todos, não estou generalizando, mas é importante a gente falar disso, até que ponto os homens respeitam realmente as mulheres? Por que um homem tem que ouvir que, olha, não quero conversar com você porque eu estou namorando? E não porque eu não quero conversar com você apenas. Não se aceita um não da mulher, é como se esse não, no fundo, tem uma teoria, uma história muito antiga de que a mulher quando diz não, na verdade ela quer. Não, o não é não e precisamos muito falar sobre isso, não só fora do ambiente corporativo, como dentro do ambiente corporativo. Sofri várias situações de mansplaining, né? Eu tive uma reunião que mansplaining, manshooping, naquela reunião foi algo assim impressionante. Isso foi muito cedo, foi logo que eu mudei para a área administrativa, fui fazer um trabalho sobre ambiência, né? Da Petrobras, não sei se ainda tem, mas tinha. Todo ano se fazia uma pesquisa de ambiência. E essa pesquisa de ambiência era muito importante, porque a partir dela saíam vários trabalhos, vários grupos, onde a gente poderia pedir, solicitar e fazer algumas mudanças na parte de ambiência dentro da Petrobras. Eu achava muito interessante, sempre gostei muito de participar, e um ano eu fui compilar e fazer a apresentação. Compilei o que veio do nosso setor, né, e fiz as apresentações. Numa das apresentações, o meu gerente da época estava presente. E foi algo assim, estarrecedor, não tem outra palavra. Foi algo extremamente desconfortável, porque ele na posição de gerente, eu não poderia bater de frente, como muitas vezes eu fazia, e isso daí depois eu vou contar, mas cada frase minha, ele sentado no lugar dele de assistência, porque ele não estava na frente da apresentação, cada frase minha, ele explicava. E me cortava, explicava, foi a reunião inteira dessa forma. Tanto, quando terminou a reunião, o grupo se reunia para fazer o plano de ação, o que vocês acham, o que a gente pode mudar. E quando nós fizemos esse grupo, que aí os gerentes foram embora, o supervisor foi embora, os meus colegas falaram, Jane, sua apresentação foi perfeita, pena que o gerente não deixou você falar. Falei, eu percebi, né? Então, é algo assim muito real dentro da Petrobras, o que é velado, o que é feito de uma maneira diária como conta-gotas, onde a mulher, se ela vai lutar sobre as suas situações, se ela vai lutar sobre isso, ela é taxada de maluca, ela é taxada de desequilibrada, ela é taxada de exagerada. A frase mimimi, para mim, é horrível, mas isso é usado muito e usado até pelas próprias mulheres. Eu lembro que eu tinha muitas colegas, não, deixa isso para lá, não vai fazer e tal, e eu explicava, gente, isso é real, isso precisa ser olhado, isso precisa ser falado. Então vamos falar sobre isso, vamos conversar a respeito desse machismo que a gente não consegue ver escancarado, mas que ele existe.
Existe diariamente, existe nos trabalhos que são feitos, existe na hora que um trabalho mais legal, vamos falar assim, é passado para o seu colega, não para você. Existe quando um colega que trabalha com você no mesmo setor, no mesmo ambiente, faz um serviço que ele acha que é melhor porque o gerente dá mais peso para ele. Então isso daí é algo a ser trabalhado diariamente, porque parece algo simples, mas não é. No dia a dia ele vai minando a vontade da mulher, vai minando a sua capacidade de criatividade. Então, eu lembro uma coisa que eu fico muito feliz e que até os últimos dias do meu trabalho, mesmo eu lutando muito com a depressão, mas nos últimos dias de trabalho, eu sempre mantive essa boa vontade, eu sempre mantive essa alegria, essa questão. Eu era muito feliz de trabalhar para a Petrobras, gosto muito, sempre gostei muito da empresa, sofro hoje com as situações que estão acontecendo nesse desgoverno. Então, é muito importante que as mulheres se unam, estudem, leiam a respeito, conversem sobre. A questão do assédio, ele é impressionantemente grande. A questão de um gerente, quando vai contratar, vou falar dos terceirizados, quando vai contratar os terceirizados, se for mulher e bonita, é ela que vai entrar. A questão de se escolher um estagiário, presenciei, participei disso. É mulher, então vamos contratar. É bonita, não é? Então, tudo isso é uma questão de assédio dentro de um machismo estrutural que as pessoas se normalizam, acham que é normal, mas não é normal. Tá? O normal é onde haja o respeito, o normal é onde a mulher mostre a sua capacidade e ela consiga aquele cargo gerencial e de supervisão. O normal é onde os homens que trabalham com essas mulheres a permitam agir, falar, debater os seus assuntos. Eu lembro que em várias reuniões, sabe, não só eu quanto minhas colegas de trabalho, quantas vezes nós dávamos ideias, e essas ideias morriam por terra, sendo que quando eles falavam, não, ok, vamos seguir, é isso mesmo. Então, pode parecer algo assim não é nenhuma queixa, mas é algo para a gente abrir os olhos. Mulheres, percebam, leiam, estudem, se posicionem. O seu lugar no mundo é um lugar muito importante, muito sério para que a gente possa mudar essa situação que está hoje aí do patriarcado, junto com o machismo estrutural, onde a gente pode ver, por exemplo, nessa pandemia, o nível, a quantidade de números de assédios, de violência doméstica que aumentou, nesse desgoverno onde entre aspas, se liberou o posicionamento de ideias que são péssimas para a nossa sociedade, mas que as pessoas acabam se achando no direito de falar e agir, sendo que opinião é algo para se guardar para si e não se colocar num momento onde você vai ferir o outro, certo? Então, assim, muito importante que se estudem. Eu lembro, tem uma frase aqui da Simone de Beauvoir, do século XX, né? E ela afirmava, e é algo muito real, né? Basta uma crise política, econômica, religiosa, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Então, a vigilância deve ser constante. Pense que esse ano nós tivemos a ideia aí, a situação de que as mulheres, para colocar um DIU, uma Irena, ela tinha que pedir autorização para o marido. Onde nós estamos? Nós estamos no século XV? Não, nós estamos no século XXI. Porém, o patriarcado e o machismo serve a esse mercado que está aí hoje. Quanto mais a mulher se tornar submissa, mais o mercado ganha. Quanto mais a mulher tiver a questão de que tem que se maquiar, tem que andar de salto alto, tem que se vestir bem, porque a apresentação é importante, mas isso é bom para o mercado. O que eu quero é que as mulheres escolham. Eu escolho me maquiar, eu escolho pôr o salto alto, eu escolho com a roupa adequada. Não que seja algo que você nem percebe, mas é imposto a você. A mulher, desde que ela nasce, é imposta a ela toda essa situação.
Ah, você é a menina, você é a boazinha, você é quem lava a louça e os irmãos estão sentados jogando videogame, ouvindo TV. É você que tem que cuidar dos irmãos mais novos. Não estou falando de uma questão de precariedade familiar onde tem que existir esse tipo de coisa. Estou falando de um outro momento onde num domingo, isso é uma reflexão que eu peço para que todos façam. Como é que é o seu domingo? Você está em casa, um almoço maravilhoso que normalmente as mulheres fazem, normalmente não é regra, e que depois desse almoço delicioso, os homens vão sentar, bater um papo, ver uma TV, conversar, e as mulheres se juntam para lavar a louça. Ótimo, não há problema, desde que não seja uma imposição, desde que não seja uma naturalidade. Desde que você não fique abismado quando uma das mulheres diz assim, olha, quem vai lavar é o meu marido hoje, e aí todo mundo se assusta. Então, assim, qual é a normalidade disso? Isso não é normal, isso não é bom. A mulher ter que ficar cuidando de toda a retaguarda. Uma coisa muito importante a se pensar os homens chegaram onde chegaram e lembrem-se, eu não estou generalizando, aqui é para todos e que irão se enquadrar nisso, perfeito. Mas a gente tem que pensar que a mulher que está em casa enquanto o homem está trabalhando, ela está fazendo muito, porque o trabalho doméstico, ele é aquele trabalho não remunerado, nunca. Então pense, um homem quando sai para trabalhar, que ele é casado, ele tem a sua roupa lavada, ele tem a sua comida pronta, ele sabe que se os filhos estão cuidados, ele sabe que as contas vão ser pagas, porque ele pode deixar ou dinheiro ou pedir para que a mulher pague. Então, tudo isso é um suporte tanto emocional quanto de trabalho em si que as mulheres não têm. A maioria não tem. A maioria, se não muitas vezes mãe solo, tem que fazer tudo sozinha, ia trabalhar, ia sair, então a carga horária de trabalho não é só lá fora, é dentro de casa também, e roupa, e comida, e criança, então assim, não há equilíbrio. O que eu quero, o que eu busco, o que eu acho que eu passo assim para todas que eu converso é assim, vamos entrar nesse equilíbrio, vamos entrar no respeito, onde se você está numa casa, todos contribuem. Todos, homem, mulher, menino, menina, todos contribuem. E levando para o mundo corporativo, respeito. O que a mulher pode fazer, tanto quanto o homem, e é tudo, certo? Então isso tem que ser muito bem pensado, isso tem que ser muito bem avaliado, por isso que as mulheres precisam estudar muito. Leiam, estudem, para que vocês não caiam numa armadilha diária onde você se sente inferior, onde você possa se sentir com a síndrome da impostora, onde você tem que estudar, onde você tem que se preparar cada vez mais, porque no fundo você acha que você não vai atingir aquele posto porque você é menos. E isso é incutido na sua cabeça desde o dia que você nasceu. Então, o conhecimento nos salva. O conhecimento nos liberta. Vamos estudar, tá bom? Essa é a minha palavra. Se vocês quiserem conversar comigo, eu estou sempre à disposição, tá bom? Beijo, tudo de bom. Tchau, Danilo. Valeu, Claudejane, valeu pela história, valeu pela luta. Eu sou Danilo Nunes e agora nós vamos lá conhecer um trabalho, o trabalho de arte, o trabalho de cultura, o trabalho da música. Um músico do Guarujá que tá lançando o seu trabalho é o Rock and Roll chegando e ele tá aqui com a gente como convidado, Marco Velho Monge. Chega mais, meu irmão. Diga lá, fala pra gente um pouco da sua trajetória, fala pra gente um pouco do seu lançamento, conta aí, chega mais, Marco Velho Monge! Fala, meu amigo Danilo Nunes, beleza? Beleza, galera, tudo bem com vocês aí do Canta Aí? Pô, Danilo, obrigado aí pelo convite de participar do seu programa. Um abraço a todo mundo, eu sou o Marco Velho Monge, cantor e compositor. E aí tô na estrada já há quase 30 anos, né? Tentando e batalhando aí pelo underground, pela música independente. Eu sou piauiense, mas moro aqui na Baixada Santista há esse período também, 32 anos.
e tenho um trabalho independente, né, de rock and roll. Faço parte aí do movimento Santo de Casa, um movimento aqui da Baixada Santista, de músicos independentes. E eu comecei a carreira, na verdade, nos tempos de escola, né, na época do colégio. Mas eu vim realmente à tona aí aqui no Guarujá a partir dos anos 90, onde eu comecei a trabalhar com bandas, né? E a minha primeira banda foi a SRD, uma banda de punk rock. E aí, já em 2013, né? Aí a gente montou esse projeto chamado Velho Monge. E também era uma banda, no caso, né? Um quinteto. E aí fiquei com essa banda até 2017, onde eu parti para um trabalho independente sozinho, né? Solo. E lancei um projeto chamado Outro Lado, a qual eu estou até agora aí fazendo. Lancei 2 EPs, o Vida Longa ao Rock and Roll e o Outro Lado. E agora estou já partindo aí para o trabalho mais recente, chamado Rock Sem Firulas, a qual eu já vou estar lançando a primeira música aí, chamado Nem Tudo É. E é isso aí, cara. Agradecer a você aí sempre pelo espaço, sempre estar junto. Um abraço a todo mundo aí. E confira aí o Marco Velho Monge nas redes sociais, plataformas digitais. Um abraço a todo mundo e vamos juntos, vamos fazendo arte em toda parte. Engraçado, jogando a vida de pernas pro ar. Diga pra mim que essa cara amarrada, esse seu jeito emburrado, é só uma fase, vai logo passar. Nem todo amigo é do peito, nem todo amor é perfeito. Toda história é do jeito que a gente quer. Nem todo santo é milagre, nem todo anjo é otário, nem todo amor é pra sempre, pode um dia acabar. Nem tudo é. Quantas vezes você ajudou quem te humilhou, sabendo que o Judas já te beijou? Quantas crises você já viveu, mas sobreviveu? Até mesmo por isso está melhor do que eu. Nem todo amigo é do peito, nem todo amor é perfeito, nem toda história é do jeito que a gente quer. Nem todo santo é milagre, nem todo anjo é otário, nem todo amor é pra sempre, pode um dia acabar. Nem tudo é, nem tudo é.
Valeu, Marco Velho Monge! Esse foi um pouco do trabalho, um gostinho do trabalho do grande músico Marco Velho Monge, aqui no Pod Petros pra Classe Petroleira. Eu sou Danilo Nunes e o nosso próximo bloco traz a história, traz memória, traz muita, mas muita luta. É muita história, né? O petroleiro e a petroleira têm história de luta, têm história de trabalho. E hoje estamos aqui com o nosso querido diretor Armando, que vai participar com a gente do bloco Senta que lá vem história. Diga lá, Armando, que tá com você. Beleza, companheirada. Estou aqui, eu, Armando, aqueles que vocês conhecem lá do sindicato, que entrou na Petrobras em 1977, atual diretor do DAP. Saudade de vocês, afinal de contas a pandemia nos afastou bastante, mas a gente está aqui junto de novo para a gente contar para vocês e contar com vocês principalmente. Eu volto a frisar, é importante que a gente faça essas gravações das nossas memórias. Afinal de contas, somos nós que criamos aquela empresa, ajudamos a construí-la e temos todo o histórico das nossas amizades, do histórico de tudo que a gente passou lá dentro, das empresas que a gente fez a primeira operação, porque eu fui operador, entendeu? E aí a gente colocou a primeira unidade para funcionar em São José dos Campos, a gente colocou a primeira unidade de gasolina de aviação e a primeira e única até hoje de gasolina de aviação aqui na RBBC. E eu vim me aposentar até aqui na RBBC. E eu tenho uma história, gente, de construção da nossa vida. E para construir as vidas que nós temos dentro da empresa, existem as histórias alegres e as histórias tristes. E nesse país aqui nós construímos essa empresa literalmente com lágrimas, suor e sangue. Existem vários acidentes com muita gente que veio a falecer, que foi levada em detrimento do nosso trabalho. E esse ano é o ano que fez 40 anos do acidente da Revap, no dia 26 de agosto de 1981, e que 10 companheiros nossos vieram a falecer naquela empresa. Eu estou recordando dessa parte triste porque é necessário a gente lembrar disso, lembrar desses que deixaram a sua vida lá dentro, que deixaram como experiência para a gente, e todos esses percalços que aconteceram serviram para que a gente fosse reparando e revendo todas as fórmulas que a gente tinha de segurança dentro da empresa. Foi um acidente catastrófico em que morreram 10 pessoas asfixiadas por gás sulfídrico, por um erro de projeto, que depois verificou-se que foi um erro de projeto e que matou todos esses companheiros. Inclusive, uma das pessoas que faleceu era da empreiteira, era uma senhora que estava grávida, que veio também a perder a criança. Então, gente, toda a alegria que a gente tem de estar junto com vocês, de ter essa empresa maravilhosa, de ter construído essa história, a gente tem que lembrar desses que foram deixando pelo caminho e que ajudaram a construir a empresa. Essa empresa maravilhosa que é a maior da América do Sul, e que a gente tem que levar isso daí no coração e lembrar que isso daqui é o maior patrimônio que nós temos no Brasil e na América do Sul. Faz parte da gente, faz parte do Brasil. Se não fosse a Petrobras, o tamanho que ela é hoje, a importância que ela é hoje, a gente não teria o país que nós temos hoje. Não é à toa que veio o golpe de 2016, depois da descoberta do pré-sal. Não é à toa que todo esse problema político que nós temos hoje, vendo o preço do petróleo, o preço amarrado em dólar, porque os americanos não têm mais lastro em ouro para suportar as dívidas que eles têm, então eles atrelaram a moeda deles ao dólar. E para dar sustentabilidade isso daí, eles gastam trilhões em guerras para sustentar o preço do dólar e para sustentar o mundo no que eles querem de petróleo e no valor que eles querem. E aí vem aqueles que colocam o preço do nosso derivado, que é produzido em real, que o nosso petróleo é produzido em real, que tudo poderia ser vendido em real, nós atrelaram ao dólar. Veio o PPI, a paridade de preço de importação. E a gente sabe que tudo isso é uma falácia. A gente trabalha, ganha em real e tem que pagar tudo em dólar, como se fosse uma commodity. O nosso salário, o nosso sangue, a nossa vida
não é um commodity. A gente vende para a empresa a nossa força de trabalho. Nós, como trabalhadores que somos, vendemos a nossa força de trabalho. Nós não vendemos a nossa vida. E é por isso que eu estou aqui, para lembrar da vida daqueles que foram, mas para celebrar a nossa vida que estamos aqui e falar, eles estão ainda cada vez mais presentes na nossa memória, no nosso coração, e daqueles que hoje foram, e terão mais ainda que prestar atenção naqueles que estão lá. Porque essa história que eu estou contando, gente, é para aqueles que estão lá dentro hoje, prestar atenção no que está acontecendo e tomarem muito cuidado. Se existem hoje todos os aparatos de segurança, foi porque aconteceu muita desgraça. E nós temos que prestar atenção nisso, valorizar o pessoal da CIPA, principalmente porque eles estão ali verificando todas as condições de segurança e insegurança, e prestar atenção na nossa vida. A gente vai lá para vender a nossa força de trabalho e não a nossa vida. Gente, venham para dentro do sindicato que está voltando a trabalhar, abrindo de acordo com as normas sanitárias. Venham para dentro para a gente continuar o nosso trabalho que a gente está fazendo. Nós estamos agora voltando a fazer tudo de novo, voltando com as nossas atividades ao normal. Então nós queremos que vocês voltem a participar. Até breve, companheiros, e tamo junto. Vem para dentro. É muito emocionante a gente ouvir essas histórias. Eu só tenho a agradecer aqui por estar falando, apresentando esse programa maravilhoso. Muito obrigado, meu querido amigo Armando. E suas histórias, as histórias da classe petroleira. Valeu, eu sou Danilo Nunes e nós vamos ficando por aqui, desejando uma ótima semana e até semana que vem com muito, muito, muito mais Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Valeu, aquele abraço!